Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Então acompanhe essa videoaula até o final porque nós vamos conhecer as principais glândulas endócrinas e tecidos produtores de hormônio. Nós vamos também descrever o mecanismo de interação do sistema nervoso com o sistema endócrino. Nós vamos diferenciar os hormônios circulantes e locais, que são chamados de autócrinos e parácrinos. E vamos também descrever como os hormônios interagem com os receptores nas células-alvo, controlando todas as atividades corporais. O sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas e células secretoras de hormônios que estão amplamente distribuídas pelo corpo. A diferença entre uma glândula endócrina e uma exócrina é que a exócrina libera sua secreção através de alguns ductos em algumas cavidades corporais ou em algumas superfícies, como no caso da pele. Então, as principais glândulas exócrinas que nós temos são as sudoríferas, as sebáceas, algumas que estão presentes na mucosa e algumas glândulas digestivas, que nós já vimos também, que são principalmente o pâncreas e o fígado. Já as glândulas endócrinas, elas liberam ali os seus hormônios no líquido intersticial, e daí ele vai se difundir por todo o corpo até atingir a célula-alvo através da corrente sanguínea. Os sistemas nervoso e endócrino, eles atuam juntos para coordenar as funções de todos os sistemas do corpo. Então nós vamos entender que para que ocorra a liberação desses hormônios, é preciso que o sistema nervoso mande um estímulo que funcionará como um desencadeador de todo esse sistema. Então agora nós vamos conhecer as principais estruturas que fazem parte do sistema endócrino, começando pela glândula pineal, que se localiza na parte posterior do tálamo, e o hormônio que ela secreta é a melatonina. Nós temos também o hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso e possui um papel fundamental na secreção de todos os outros hormônios. E na sua parte mais anterior se projeta ali a glândula hipófise, que fica alojada em uma cavidade do osso esfenoide denominada cela turca ou cela túrcica. E depois nós vamos conhecer todas as suas funções em específico. Nós temos também a glândula tireoide, que está localizada inferiormente à laringe, e na parte posterior dela nós temos ali as glândulas paratireoides. Um outro conjunto de glândulas que é de suma importância são as glândulas suprarrenais, que se localizam superiormente aos rins, e nós vamos falar também ainda nessa videoaula sobre todos os seus hormônios. Os ovários e os testículos são responsáveis pela síntese dos hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona e o estrógeno, e os demais aqui são os tecidos produtores de hormônios, como por exemplo o timo, que secreta ali vários hormônios necessários e responsáveis pela imunidade, a pele, onde vai estar atuando o hormônio melanócito estimulante, responsável pela pigmentação, e ainda alguns outros tecidos, como os pulmões, o coração, o estômago, o intestino delgado, os rins, o pâncreas e o fígado. Um hormônio é uma substância química que funciona como um sinalizador celular, orientando as células sobre o mecanismo que ela precisa desenvolver ali naquele momento. E eles podem ser hormônios circulantes, que são os que atuam na corrente sanguínea até chegar em suas células-alvo, ou eles podem ser locais, que atuam ali bem pertinho e são divididos em parácrinos e autócrinos. Os hormônios parácrinos, eles são liberados ali no interstício e se ligam aos receptores das células-alvo vizinhas, enquanto o hormônio autócrino é aquele que vai se ligar aos receptores da própria célula que o produziu. E agora nós vamos falar de cada uma dessas glândulas, começando pela glândula pineal, que está localizada na parte mais posterior do tálamo. E para quem quiser relembrar exatamente até onde vai o tálamo, nós temos aí a nossa aula de sistema nervoso. Então a glândula pineal, ela secreta o hormônio melatonina, que contribui para o ajuste do relógio biológico do corpo, que também é conhecido como ciclo circadiano. Então ela controla todo esse metabolismo dia e noite, sendo que durante o sono os níveis plasmáticos de melatonina sempre vão estar aumentados.
O hipotálamo é a principal ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. E como extensão, ele possui a glândula hipófise, que está localizada na fossa hipofisial, e ela é dividida em duas partes, sendo a parte anterior denominada em adenohipófise e a parte posterior denominada em neurohipófise. O sistema porto-hipotalâmico hipofisário ele é de suma importância para a gente entender como que o hipotálamo se comunica ali com a adenohipófise e com a neurohipófise. E ele nada mais é do que um conjunto de capilares que vão estar transportando os fatores de liberação hormonal vindos do hipotálamo. Então, o hipotálamo produz os fatores de liberação hormonais e eles são levados até o plexo primário do sistema porto-hipofisário, até chegar na adenohipófise através do plexo secundário. E só através desses fatores de liberação provindos do hipotálamo que a adenohipófise consegue secretar os seus hormônios. No caso da neurohipófise, ela já é um pouquinho diferente porque ela não produz hormônios. Ela só armazena e secreta os hormônios produzidos pelas células hipotalâmicas neurosecretoras. Então, após esses hormônios serem produzidos por essas células, eles viajam pelo axônio do neurônio até atingir a neurohipófise, onde eles serão armazenados e liberados de acordo com a necessidade do organismo. Então, nós já vimos até agora que para a adenohipófise secretar os seus hormônios, ela precisa dos hormônios liberadores que vêm lá do hipotálamo. E através desses estímulos, ela consegue secretar a prolactina, que atua nas glândulas mamárias, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, e ambos atuam ali nas gônadas, que são os ovários e os testículos. O TSH, que é o hormônio tireoestimulante ou tireotropina, que vai estar atuando na tireoide, fazendo com que ela libere ali também os seus hormônios. O ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico ou corticotropina, que atua especificamente no córtex da glândula suprarrenal. E por último ali o GH, que é o hormônio do crescimento, que atua tanto em ossos quanto em demais tecidos, como os músculos. Agora, os hormônios da neurohipófise são apenas dois, que são a ocitocina e o ADH, que é o hormônio antidiurético. E só relembrando que eles não são produzidos pela neurohipófise, eles são produzidos pelo hipotálamo. Então, a ocitocina ela atua também nas glândulas mamárias e atua ali também na contração uterina. E o hormônio antidiurético atua principalmente no néfron, que é a unidade funcional do rim. E nesse local ele vai estar aumentando a reabsorção de água. Agora nós vamos falar sobre cada um desses hormônios e as suas vias de liberação. E nós vamos abordar primeiro os hormônios da adenohipófise, começando com o hormônio do crescimento, que é o hormônio GH, e que também pode ser chamado de somatotrofina. Esse hormônio estimula o crescimento corporal por meio de fatores insulinosímiles, que são fatores que promovem o crescimento celular, a síntese proteica e o reparo tecidual. E ele atua também na elevação da concentração de glicose sanguínea, porque ele faz com que as células poupem glicose. E a via de liberação desse hormônio começa lá no hipotálamo, com a produção do GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que ao chegar na hipófise, especificamente ali na adenohipófise, ele causa a liberação do GH, que é a somatotrofina, e ela atua nos diversos tecidos, promovendo esse crescimento. E como via inibitória, nós temos a somatostatina, que é o GHIH, que é o hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Então, toda essa via tem que estar muito bem equilibrada para que não ocorra nenhum prejuízo funcional. Agora nós vamos falar do TSH, que é o hormônio tireoestimulante ou tireotropina, e ele é responsável por regular a síntese dos hormônios da tireoide. E a sua via também tem início no hipotálamo,
com a secreção do TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. E esse hormônio vai até a hipófise, também ali na parte anterior, que é a adenohipófise, fazendo com que ela libere o TSH, que cai na corrente sanguínea e chega até a glândula tireoide e estimula ali a produção dos hormônios tiroxina e triiodotironina, que são o T3 e o T4, que são responsáveis por aumentar o metabolismo. Então, eles regulam o uso do oxigênio e a taxa metabólica. A glândula tireoide, como nós já falamos, ela se localiza inferiormente à laringe e ela apresenta ali dois lobos, que é o lobo direito e o lobo esquerdo. E a parte mais superficial do meio, que une um lobo ao outro, é chamado de istmo. E os hormônios da tireoide são secretados em locais específicos dela. Então, quando nós observamos ao microscópio, essa glândula apresenta alguns folículos, que são as células foliculares que são responsáveis por secretar o T3, que é a triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina, enquanto as células parafoliculares são responsáveis pela secreção do hormônio calcitonina, que está diretamente envolvida no metabolismo do cálcio. Então, quando nós temos um nível elevado de cálcio no sangue, esse hormônio atua retirando esse excesso de cálcio e depositando nos ossos. E quem atua em mecanismo contrário a ela, no caso elevando ali a concentração de cálcio no sangue, é o paratormônio, que é secretado pelas glândulas paratireoides. Essas glândulas estão localizadas nas faces posteriores do lobo direito e esquerdo da glândula tireoide. E quando esse paratormônio é secretado, ele consegue estar retirando o cálcio do osso e mandando para o sangue, e a nível renal ele consegue diminuir a excreção de cálcio. E no intestino, com a ação da vitamina D, ele consegue estar reabsorvendo uma quantidade maior de cálcio para a corrente sanguínea. Nós temos também o mesmo grupo de células especializados na secreção do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e também do hormônio melanócito estimulante, que atua na pele, favorecendo a liberação dos grânulos de melanina dos melanócitos para o citoplasma das células adjacentes, atuando assim na sua pigmentação. O ACTH ele regula as atividades do córtex da glândula suprarrenal, principalmente em resposta ao estresse. E sua secreção é controlada pelo CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, proveniente lá do hipotálamo. E esse fator de liberação do hipotálamo, quando ele chega na adenohipófise, ele faz com que seja liberado o ACTH, que nesse esquema está liberando principalmente o cortisol ali da glândula adrenal ou suprarrenal. Mas, na verdade, essa glândula secreta outros tipos de hormônios que nós vamos ver aqui também a seguir. Então, as glândulas suprarrenais estão localizadas superiormente aos rins e ela é dividida em duas partes, sendo a parte mais interna, denominada medula, e a parte mais externa, que é chamada de córtex. A medula da glândula suprarrenal está relacionada principalmente à secreção das catecolaminas, principalmente a epinefrina e a norepinefrina. E o córtex é dividido em três partes, sendo primeiro a zona glomerulosa, responsável pela secreção dos mineralocorticoides, principalmente a aldosterona, a zona fasciculada, que está relacionada à secreção dos glicocorticoides, principalmente o cortisol, e por último a zona reticular, que secreta os androgênios. O sistema renina-angiotensina ele representa um dos principais mecanismos que o nosso corpo utiliza para a regulação da pressão arterial. E ele começa quando o aparato justaglomerular do rim detecta a diminuição da perfusão renal. E com isso, o rim começa a produção de renina, que é responsável por converter o angiotensinogênio produzido no fígado a angiotensina 1, que vai ser convertida em angiotensina 2 pela ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que é produzida na superfície do endotélio pulmonar e renal. E a angiotensina 2 ela exerce diversos efeitos no organismo, como o aumento da atividade simpática, que está relacionada à liberação de adrenalina, noradrenalina, epinefrina e norepinefrina,
A angiotensina 2 também atua no córtex da glândula suprarrenal, liberando a aldosterona, que atua na reabsorção tubular dos íons sódio e cloreto e na excreção de potássio, e com isso nosso organismo retém uma quantidade maior de água, que é auxiliada também pela secreção do hormônio antidiurético, vindo lá da neurohipófise, que também vai reabsorver muita água. E a angiotensina 2 também atua na vasoconstrição das arteríolas. Então, com todos esses mecanismos, nós temos a retenção de água e sal, aumentando assim o volume circulante. E quando essa pressão aumenta, aumenta também a perfusão do aparato justaglomerular do rim, que funciona como uma via inibitória para a produção de renina, e dessa forma todo esse sistema atua em equilíbrio. E agora, para a gente finalizar os hormônios da adenohipófise, nós temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que atua principalmente no crescimento dos folículos ovarianos e dos testículos, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que está relacionado principalmente ao rompimento do folículo e à liberação de alguns hormônios. E a secreção desses hormônios é controlada pelo GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas provenientes do hipotálamo. Já a prolactina, ela atua nas glândulas mamárias, ajudando a iniciar a secreção do leite. E a sua liberação é controlada pelo hormônio liberador de prolactina. A neurohipófise, ela contém terminais axônicos de células neurosecretoras, cujos corpos celulares se encontram no hipotálamo, que é o local onde esses hormônios são produzidos. E os dois hormônios que nós temos nesse local são a ocitocina, que estimula a contração uterina e a ejeção de leite pelas glândulas mamárias, e o hormônio antidiurético, que é o ADH, que atua nos túbulos renais, promovendo a reabsorção de água, e também está relacionado à constrição das arteríolas. O pâncreas ele tem funções tanto endócrinas quanto exócrinas. E quem quiser relembrar um pouquinho dessa parte exócrina, nós temos na aula de sistema digestório. Então, a parte endócrina é formada pelas ilhotas pancreáticas, também chamadas de ilhotas de Langerhans, que são constituídas por 4 tipos de células, sendo as células alfa, beta, delta e F. As células alfa são responsáveis pela secreção do glucagon, as células beta de insulina, as células delta relacionadas à produção de somatostatina e as células F que secretam polipeptídeos pancreáticos. Então, após a ingestão de um alimento, altas taxas de glicose ficam disponíveis na corrente sanguínea. E isso inibe as células alfa de estarem secretando o glucagon e estimulam as células beta a secretarem a insulina, que vai ajudar a entrada dessa glicose para dentro das células. E o que sobra fica armazenado no fígado em forma de glicogênio. E quando o nosso corpo detecta uma baixa taxa de glicose, ocorre a inibição da célula beta e a estimulação da célula alfa pancreática para produzir o glucagon, que vai até o fígado e quebra aquele glicogênio que foi armazenado, liberando-o em forma de glicose. Então, o metabolismo glicêmico consiste na produção de insulina quando eu tenho uma alta taxa de glicose no sangue e a produção de glucagon nos casos em que eu tenho uma baixa taxa de glicose. E além de todas essas glândulas e tecidos que nós falamos até agora, o nosso corpo possui outros órgãos e tecidos que também secretam hormônios, como por exemplo o sistema digestório, a pele, o coração, os rins e a placenta. E assim nós finalizamos mais um conteúdo e eu espero vocês para a nossa próxima videoaula.